Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Guerreiro Brito Losso, sou professor de Teoria Literária do Departamento de Ciência da Literatura da FRJ e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da FRJ, bolsista de produtividade do CNPq. E hoje eu vou falar do. Eu vou falar Vou dar continuidade ao meu curso sobre secularização da mística e eu vou falar especificamente sobre o que seria uma espécie de mística social, né, em Joaquim de Fiore, Agostinho da Silva e o que seria uma secularização da mística na, no, enfim, no trabalho de Caetano Veloso. Bem, nesse curso a gente fez todo um percurso passando pela história da mística, especialmente se detendo no século XIII, mas eu cheguei a falar de momentos anteriores também, falei do século XII sobre o Bernard de Claraval, o comentário que o Bernard de Claraval escreveu sobre o Cântico dos Cânticos e que introduziu a chamada mística nupcial. Falei do século XIII, as místicas beguinas, e depois falei sobre como que um determinado tropo místico que se chama fundo da alma, e que ele estava presente já nas místicas beguinas e foi desenvolvido pelo Meister Eckhart e a chamada mística especulativa ou mística renana, e que esse tropo místico ele atravessou os séculos, passou pela filosofia renascentista, pela poesia, uma espécie de estetização dele foi introduzida pela poesia, especialmente a poesia de Silésios, e chegou na estética filosófica. Ele foi utilizado na estética filosófica para pensar a relação do sujeito com a contemplação natural. Né? Depois eu falei sobre o simbolismo. Eu falei sobre o movimento simbolista, eu atravessei a história do decadentismo, o período. Eu primeiro falei dos pré-simbolistas, depois eu falei da história do decadentismo, a transição do decadentismo para o simbolismo e o que seria, digamos, uma tomada de consciência propriamente simbolista. Né? E o que vale salientar aqui é que eu falei sobre a correlação muito específica que existe no simbolismo entre uma boemia, né, uma constituição de um meio literário que está inserido na boemia parisiense e que vai fazer alguns eventos em cabarés, né, numa certa correlação entre poesia e performance, né, inclusive um dos poetas que foram importantes para o decadentismo foi o Rollinat, que foi uma figura que escreveu um livro chamado Nevroses, e ele era uma mistura de músico, ator e poeta, então tinha essa dimensão performática. Então tem esse elemento boêmio que está presente, fortemente presente, né? Os encontros em cafés e etc. Tem o elemento de uma mística, né? Uma relação íntima assim tanto dos pré-simbolistas quanto dos simbolistas com uma onda mística na França. Então você tem assim leituras
basicamente de correntes esotéricas, né? Você tem a presença assim, de figuras que estão interessadas no estudo do esoterismo e no estudo uma espécie assim, de filosofia analógica, né? E uma busca de uma poética da nuance, da sinestesia e da relação das correspondências, né? Que vem muito especificamente de Swedenborg, vai tá impregnada dessa atmosfera esotérica e vai pensar as correspondências como que elas se inseririam numa teoria poética, da teoria da poesia, né, do fazer poético e da arte em geral. Tá? Agora nós estamos entrando, e geralmente a relação que eu estabeleci entre a mística, entre a história da mística do passado e o simbolismo foi geralmente uma relação do que normalmente a gente chama de mística, né? A experiência mística, que seria a experiência íntima do sujeito, contato direto com o divino. Então, a mística ela é necessariamente solitária, ela contém um percurso ascético que depois vai chegar a um gozo de Deus, né? Que é sempre muito individual, tá? Implica sempre um enorme recolhimento, né? E no caso os poetas simbolistas eles recuperam essa ideia de recolhimento. Inclusive eles estão dentro daquilo que eu localizei, né? Tanto no decadentismo como no Cruz e Souza, uma espécie, Cruz e Souza, que é um poeta negro, pobre, que morreu cedo de tuberculose. Eu localizei uma espécie de uma característica específica, tanto da mística lá do século XIII, da Marguerite Porret em especial, quanto no Cruz de Souza, que seria uma espécie de uma aristocracia espiritual. Né? A aristocracia é uma espécie de formulação da aristocracia dos vencidos. A aristocracia daqueles que não têm sangue, que não têm poder de sangue, que não tem poder econômico, não tem poder nenhum, mas eles se consideram especiais pelo contato com o divino. E consideram que todo mundo que não é filisteu, né, que não é asinino, para usar o termo do Cruz de Souza, né, que não é bitolado, que não tem um pensamento muito fechado, muito limitado a um pragmatismo bitolado, né? Todo mundo que não tem isso, que tem um anseio espiritual, essa pessoa ela estaria dentro de uma espécie de uma aristocracia espiritual. Isso configuraria uma mística individual, uma mística solitária, como geralmente é o que a gente viu na história da mística. Só que agora a gente vai encontrar um outro tipo de mística, como vocês vão ver a seguir, que é o seguinte. Bem, se você ler o livro Verdade Tropical, do Caetano Veloso, né, nosso grande cantor, compositor, poeta, né, brasileiro, a gente vai ver uma coisa curiosa. Ele assim, mais ou menos no início do relato que o Caetano faz de sua trajetória, né, ele fala que ele conheceu uma figura chamada Roberto Pinho, que vai se tornar antropólogo e que tinha muito contato com um professor português que fugiu da ditadura salazarista de Portugal e veio para o Brasil e tinha, segundo as palavras do Caetano, um paradoxal sebastianismo de esquerda. Né? E isso é paradoxal por quê? Bem, basicamente pelo seguinte, porque a esquerda ela é vista geralmente como ateia, né? Quem é da esquerda é marxista, né? Então tem uma espécie assim de
ideia de que a esquerda seja predominantemente marxista, que ela está muito centrada em lutas políticas, então são lutas concretas, e ela rejeita o ópio do povo, que seria as religiões, então, nesse caso, geralmente, né, comunistas, socialistas, eles geralmente são ateus, né? Então, em primeiro lugar, seria muito estranho a mistura de um religioso com alguém da esquerda. Mas mais estranho ainda seria a relação entre a esquerda e a mística. Aí seria mais estranho ainda. Né? Mais estranho do que você ser protestante, ou católico, ou seja o que for, ou uma figura dentro de uma igreja estabelecida, né? Seria você professar uma espécie de mística. Tá? Então, seria um paradoxal sebastianismo de esquerda. Ainda vamos ver o que é sebastianismo, eu não quero ainda entrar nesse assunto. Mas ele dizia que o Agostinho da Silva, quer dizer, o pensamento do Agostinho da Silva, tal como o Roberto Pinho falava para ele, conseguia mais o fascinar do que o convencer. Né? Então, o Caetano, ao longo do livro, ele tem algumas passagens que ele se refere a esse pensamento. Ele vai se mostrar assim num lugar mais ou menos desconfiado, mas ao mesmo tempo atraído. Né? Ele não compra esse tipo de pensamento, ele não é um deles, mas ele também ele não simplesmente se afasta. Ele tem alguma coisa do que ele pensa está impregnado desse pensamento. Bem, aí mais adiante, isso no primeiro momento em que ele vai dizer assim que o Roberto Pinho foi uma figura importante para encorajar ele a viajar para o Rio e para São Paulo, né? Especialmente para o Rio, no primeiro momento. Tá? Num outro momento da trajetória do Caetano, que é um momento mais famoso, que bastante estudado, que é o auge do tropicalismo, né? Quando ele vai no festival, no auditório do Tuca, apresentar junto com a banda Mutantes, a música é Proibido Proibir, né? E aí ele apresenta essa música, ela tem vários, ela apresenta alguns slogans de maio de 68, que tinham ocorrido há pouco tempo na França, e que estavam esses slogans, que eram slogans da cultura francesa, por sua vez estavam ligados ao surrealismo, né? Imaginação do poder, é proibido proibir e tal. Mas o Caetano, ele evidentemente se refere ao surrealismo, se refere ao movimento francês, mas ele insere o poema de Fernando Pessoa de Mensagem, que se refere especificamente a D. Sebastião. Então ele se refere ao sebastianismo. Então ele estava dando uma espécie de aceno a esse pessoal que gostava do sebastianismo. Bem, o que é o sebastianismo? Agora eu posso falar assim rapidamente também. O rei D. Sebastião, ele participou de uma batalha numa região chamada Alcácer Quibir, lá da África, e ele quer, Portugal quer apoiar algumas figuras. Foi basicamente uma batalha na região de Marrocos, né? A Batalha do Alcácer Quibir. Bem, que os portugueses eles apoiaram o sultão Muley Maomé
para combater o exército do outro sultão, Muley Moluco, que gozava, que tinha o apoio otomano. Bem, e o fervor religioso de Dom Sebastião planejou uma cruzada para apoiar essa parte do sultão, né? E no final das contas eles foram derrotados. Sebastião e o Muley Maomé foram derrotados e o Sebastião foi desaparecido em combate, né? Provavelmente aprisionado e morto, né? Inclusive outras pessoas da nobreza portuguesa também ficaram aprisionados, né? E essa derrota da batalha levou à crise dinástica de 1580. Essa batalha ela ocorreu em 1578, mais ou menos em torno dessa época, né? Bem, e aí, por causa disso, o rei de Portugal ficou empobrecido e, é, e depois disso, anos mais tarde, Portugal teve a perda da independência por 60 anos com a União Ibérica, né? Bem, e aí, o sebastianismo, nesse caso, ele é uma crença que passou a ser disseminada no povo português de que o rei Dom Sebastião iria voltar e iria trazer, que iria estabelecer o chamado Quinto Império, né, iria estabelecer a liberdade e a felicidade para todo o povo, né? Então é uma espécie de mística coletiva, né, popular mesmo, né, nesse caso. Bem, o Agostinho da Silva ele tinha um pensamento em torno dessa crença, né? Ele embasou o seu pensamento a partir dessa vitalidade popular, da vitalidade dessa mística popular, né? E quando ele passou pelo Brasil, assim, a atuação dele foi muito importante, porque ele teve na fundação ou no estabelecimento da Universidade da Paraíba, depois na Universidade de Brasília, ele também foi uma das pessoas que pensaram assim a Universidade de Brasília e a Universidade de Bahia. Na Universidade de Bahia, com o reitor Edgar Santos, ele fundou o Centro de Estudos Afro-Orientais. Por que isso? Porque ele queria que o Brasil ele tivesse um contato mais intenso com a África e com o Oriente em geral. Então ele mandou alunos para a África e trouxe africanos para o Brasil. Tem um documentário sobre o Agostinho da Silva disponível no YouTube, né? De 2006. Agostinho da Silva, Um Pensamento Vivo. Olha aqui o Roberto Pinho aqui, tá vendo? É ele mesmo, né? O amigo do Caetano. Aqui, ó. Agostinho da Silva, Um Pensamento Vivo, de 2006. Isso estava na época do Ministério da Cultura do Gilberto Gil, do qual o Roberto Pinho fez parte no primeiro momento, né, desse ministério. Bem, e tanto o Caetano como o Gil e o Roberto Pinho, eles dão relatos junto com vários outros amigos e pesquisadores do Agostinho da Silva sobre a sua figura, né? Então é um documentário bem interessante, assim, tem muitos elementos curiosos assim da vida dessa figura.
Bem, o que o Agostinho pensava inicialmente? Eu vou falar mais para frente com mais detalhe, mas a gente já pode introduzir o que o próprio Caetano diz no livro, né? Ele diz que o Agostinho ele busca uma superação do Ocidente nórdico protestante, quer dizer, a dominação nórdica protestante, a dominação inglesa e alemã, né, por via da técnica, do capitalismo e de uma filosofia alicerçada na razão, né, um pensamento intrinsecamente opressivo, né, segundo o Agostinho. Então ele vai contra tudo, ele vai contra a filosofia alemã, ele vai contra Marx, ele vai contra, enfim, Freud, ele vai contra diversas correntes que, de certa forma, incorporam, né, isso que ele está chamando de um Ocidente Norte protestante. O próprio capitalismo em geral, né, e, inclusive, os Estados Unidos eles seriam uma espécie de filho desse pensamento, né? Bem, e aí o Agostinho ele propõe uma espécie de ecumenismo curioso, né? Que seria não um ecumenismo somente religioso, né, de ligar as religiões, mas de ligar as culturas, os povos, né? Então ele queria ligar o Brasil com a África e o Oriente, de acordo com o próprio talento português de produzir essa ligação, que depois se tornou brasileiro. Quer dizer, a maneira como o brasileiro produz sincretismo, né? Então, aquilo que o brasileiro já fez de uma de certa forma inata, ele tem que retomar. O Brasil tem que retomar. O Brasil teria que sair dessa influência desse pensamento racionalista e entrar e retomar as suas próprias potencialidades ecumênicas e sincréticas, né? Bem, e aí ele propõe uma superação do cristianismo, né? A era do Filho daria lugar à era do Espírito Santo. Bem, o Caetano não diz aqui que a base desse pensamento do Agostinho da Silva é o Joaquim de Fiore, que eu vou falar logo em seguida. Ele não diz isso, mas isso está na obra do Agostinho, tá? E eu vou falar em seguida. Mas vamos continuar aqui nas palavras do próprio Caetano. O Agostinho da Silva atraiu pessoas que me pareciam atraentes, né? Segundo as palavras do Caetano. E ele diz que não dá para dissociar o tropicalismo de um certo namoro com o misticismo, né? E aí, é claro, ele tem uma relação bastante dialética com isso, né? Ele começa a falar alguns relatos assim sobre a vida dele, de que ele tinha medo de aparições sobrenaturais, ele tinha medo dos seus próprios sonhos premonitórios que ele chegou a ter, e esse medo levou ele a uma espécie de ateísmo intelectual, no final das contas, né? Mas então ele quer tirar a religiosidade de uma espécie de sombra do sobrenatural, né? Só que ele também tem um movimento, né, que vai aparecendo no discurso dele, bastante consciente, bastante elaborado, né, de que a própria irreligiosidade do ateísmo ela também pode chegar a se cegar. Ela pode chegar a ter uma cegueira muito própria dela, né?
de não ver esses pontos iluminados de uma possível mística, é a relação da mística com a imaginação e com a utopia, e especialmente com essa utopia portuguesa e brasileira, né? Uma utopia desse ecumenismo, desse sincretismo. Né? E aí ele, nesse movimento que foi primeiro o movimento de saída do catolicismo, né, de onde ele veio, né, de onde a família dele praticava e pensava, mas também assim de algumas referências à religião afro-brasileira, ao candomblé, a alguns rituais de candomblé que ele via, que ele também tinha medo do que acontecia, rituais de possessão, né? Ele observava isso. Então ele tinha um movimento assim de sair desse lugar obscuro, de uma mística de diferentes religiões, né? Na mística de diferentes religiões, mas ao mesmo tempo ele também tinha um movimento de também sair de uma espécie de cegueira do próprio ateísmo. Né? Então ele fica nesse entremeio entre as duas coisas, né? Movimentando a reflexão dele sobre a própria trajetória. Né? Mais adiante, isso depois, quando já aconteceu tudo, quando ele foi preso e foi para o exílio, e aí depois, quando ele voltou, ele fala sobre uma repulsa que ele sente aos misticismos vários. Ele está se referindo à crença em extraterrestre, disco voador. Chega a dizer que o Gil ele chegava a ouvir com certo interesse esse tipo de coisa. E que ele sempre tinha uma grande repulsa a esse tipo de irracionalismo, né? Esse tipo de visão de mundo que não considerava a razão. Né? Então ele nas conversas com as pessoas, né, com os outros jovens da geração dele, ele esperneava contra o irracional. Ele sempre falava contra, não gostava desse papo de esoterismo, astrologia, nada disso. Dizia que o Roberto Pinho estava mais ou menos no meio dessas pessoas também. Então, tem momentos do livro em que ele é bem enfático, né, em se mostrar contra esse tipo de discurso, né, esse tipo de ingenuidade. Né? Inclusive, fala numa espécie de vaidade que as pessoas tinham em ter experiências com o sobrenatural, e em sentir impulsos proféticos e tal e tal e tal. Né? Ele não gostava desse tipo de vaidade e uma certa pretensão de sair das próprias leis da física. Né? Ele, inclusive, cita palavras do Antônio Cícero, né? O Antônio Cícero, que é um ateu bem rigoroso, né? Nesse sentido. Então o Caetano ele meio que se movimenta né, numa relação sempre muito dialógica com os amigos dele, Roberto Pinho de um lado, Antônio Cícero do outro. Né? Então, nessa história toda que aparece no livro Verdade Tropical, você encontra tanto, né, afirmações em que ele fala do namoro com a mística, né, e eu coloco mística porque eu acho que a palavra ela é mais ela é correta aqui, não misticismo, né? E recusa do irracional. Então você tem namoro com a mística e recusa do irracional. O namoro se dá especificamente com essa vertente sebastianista do pensamento do Agostinho. A recusa do irracional já se relaciona à mistureba, né, de crenças paranormais, esotéricas, e etc, e etc. Né? E aí a gente
introduz a pergunta: quem foi Agostinho da Silva? Qual é o seu pensamento? E também, dentro da história da mística, que a gente já abordou aqui, o que está por trás do pensamento de Agostinho? Porque, a meu ver, não adianta só a gente entrar no pensamento do Agostinho. Tem que entender uma certa história do que seria essa mística social. Tá? Então é isso que a gente vai tratar aqui logo no próximo vídeo. Muito obrigado.